Salve galera, e quem vos fala é o professor Edu. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um divisor de águas. É assim que eu trato a redação de qualquer certame, de qualquer seletivo, seja do Enem, EMA, UERJ, enfim. Não importa o seletivo, eu sempre digo que a redação é que vai fazer a diferença no final. Porque você pode acertar uma quantidade muito grande de questões, né? Então uma nota expressiva, até gabaritar a prova se você quiser. Mas quando a gente pensa na redação, em especial do PAS, o EMA, é que aí muita gente acaba ficando de fora por uns pontinhos, né, que são necessários. E hoje a gente está aqui para não avaliar apenas essa prova, né, desse ano do PAS 2022, mas para a gente entender melhor daqui para frente como que essa prova pode ser trabalhada, como ela pode ganhar contornos aí mais expressivos, tá? Até porque já em outubro nós vamos ter prova de novo, então é preciso que a gente entenda bem como elaborar uma boa prova de redação para o PAS. Eu me lembro muito bem, né, no começo desse processo agora para o PAS 2022, como a galera ainda estava muito presa a redações estilo Enem. Aí a gente bate muito na tecla, a gente que é professor de redação, a gente insiste muito que é o momento de você virar a chave, né? Você desliga, você esquece que você está falando de Enem, você vai tratar, por exemplo, pensar em alguns elementos que são muito comuns na prova do Enem, tá? Como, por exemplo, a proposta de intervenção. Ah, professor, mas qual o impacto disso? E é isso que a gente vai entender agora também, tá? Como que a gente vai produzir um texto, e eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado a gente elaborar um texto que contenha uma conclusão diferente do que a gente já faz, porque a gente se habitua a fazer isso, né? Penso, por exemplo, no estudante que do primeiro ao terceiro ano ele só escreve redação para o Enem, aí chega aqui, cai de paraquedas para escrever uma redação estilo PAS e sente essa dificuldade. Então, aqui no curso Equação é uma vantagem que a gente tem, que a gente trabalha com o estudante para que ele perca esses vícios de produção, para que ele produza um texto mesmo com a cara, com a exigência do PAS, tá? E um primeiro tópico que eu quero abordar aqui com vocês tem a ver com a importância de se ler as obras de referência. Para o PAS 2022, nós tivemos duas obras, né, regeram aí, que foram um norte para essa prova. A obra Canaã, de Graça Aranha, e a obra A Escrava, de Maria Firmina dos Reis. Vocês podem se perguntar agora, professor, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que eu tenho que saber de obra? A obra eu não vou utilizar para as questões objetivas, é aí que muita gente se engana. Aqui nas aulas presenciais, eu fiz questão de falar para o pessoal, olha, desde já, preparem-se para um tema que seja pautado na obra. Preparem-se, era quase um mantra. Tenham atenção a isso. Por que eu tive essa insistência? Porque no seletivo passado, que foi aquele dividido em 2 dias, o que aconteceu? Nós tivemos em um dia nós tivemos um tema que falava sobre o Brasil com B maiúsculo, né? Sem se esquecer dos males que se enraizaram desde o passado, algo desse estilo. E no segundo dia, nós tivemos um tema que foi pontual para a obra Macunaíma, que era também obra de referência. Então, quem fez a leitura integral do texto, eu sei que muita gente gosta de resumo, eu sei que muita gente adora ver vídeo no YouTube que fala, né, que tem uma análise da obra e tudo mais. Isso é importante? É mega importante. Só que o mais importante é você fazer a leitura integral do texto. Eu estou falando isso porque, olha o que aconteceu agora no PAS 2022. O tema de redação não só foi baseado na obra de referência, como também ele foi um trechinho dessa obra. No material a gente vai observar, e aqui tem exatamente o tema: importam a solidariedade e o amor, viver a vida na igualdade
é apodrecer num charco. Essa é uma das diversas falas do personagem Lentz na obra Canaã, de Graça Aranha, e que traz um retrato pra gente. A obra foi publicada em 1902, na virada dos séculos e tudo mais, trazendo questões de caráter social, mas é uma obra com fundo muito, mas muito mesmo, filosófico. Tá? E é com isso que a proposta de redação do Paes tem trabalhado, com esse viés mais filosófico. Aí são os pontos que a gente começa a fazer a distinção. Tá? A galera que trabalha, por exemplo, muito com o Enem, vai pegar um tema de caráter social, lógico, porque essa é a pegada do Enem. Só que aqui, no Paes, a gente tem que levar em consideração, desde já, você que está se preparando aí já para a prova de outubro, leve em consideração uma coisa: você precisa ler mesmo a obra do início ao fim. Ah, professor, mas a obra é muito chata, não sei o que tem, que é o que eu escuto sempre. Paciência, tá? A gente, quando está no ensino superior, né, no curso de letras, a gente lê tanto texto que, se a gente pudesse, não leria. Mas a gente precisa ler para conhecer e entender melhor, para que passe da melhor maneira também para vocês, tá? Conhecer mesmo a fundo essa obra. E a banca, ela não propõe esse texto aleatoriamente. Se ela propõe é porque ela quer retirar. Por que eu estou forçando, entre aspas, isso aí na cabeça de vocês? Por quê? Se a gente levar em consideração alguns temas passados, eles estavam não explicitamente direcionados para as obras. Como, por exemplo, nós tivemos um tema que falava sobre, né, a associação entre passado e presente, né, na construção de uma cidade cidadã. Tinha relação com a obra da época, que foi Cais da Sagração. Nós tivemos um tema que falava sobre a importância do brincar e do divertir-se. Aí muita gente vai dizer assim, poxa, mas que tema isso tem nada? Tinha a ver com a obra de referência da época, que era a Memória de um Sargento de Milícias. Então, quando a gente faz a leitura integral da obra, a gente começa a perceber essas coisas. Eu digo a vocês, até uma coisa bem pessoal mesmo, eu simplesmente amei a leitura de Canaã. Por quê? Durante a leitura, eu consegui encontrar muitas discussões, mas muitas discussões mesmo. Então, além desse antagonismo, né, entre os personagens Lentz e Milkau, né, nós tínhamos posicionamentos de outros personagens. Lógico, os dois personagens aqui, eles seriam o centro, né? Tanto que nós, aqui no curso, nós propomos temas que... Nós tivemos um tema que foi especificamente sobre essas visões aí antagônicas entre esses dois personagens, né? O pensamento de professor, justamente por a gente começar a encontrar isso de maneira mais evidente no texto, aí você, quem fez a leitura integral do texto com atenção, na hora que bateu o olho, mesmo que nós não tivéssemos, né, o significado da palavra charco, né, que aparece lá no final da frase temática, mesmo que nós não tivéssemos o significado disso, para quem fez a leitura pelo contexto, né, não se limitou apenas aos resumos e as análises de uma ou outra pessoa, porque eu já disse, repito, tá? São mega importantes. Mas a gente vai para essas análises, vai para esses resumos, depois que a gente já tem se apropriado bem da leitura das obras, né? Então, para esse ano, nós temos 3 obras. Então, é importante vocês, desde já, né? Eu espero que já tenham começado, leiam essas obras, tá? Façam aí um cronograma de leitura, se vão ler um capítulo por dia, se vão ler 10 páginas por dia, se tiverem tempo para ler 2, 3 capítulos, façam isso, mas leiam as obras integralmente, ok? Eu já falei sobre a questão do caráter filosófico e eu vou reforçar agora, por quê? Cuidado para a gente não pegar essa redação do Paes e achar que a gente tem que levantar uma problemática e discutir essa problemática e no final do texto, que é o que leva, é o caminho. Falo isso pela experiência que eu tenho já na análise dos textos. Toda vez que eu pego um texto
que na introdução ele trata de problemáticas, por exemplo, dizer que eu vou falar sobre a questão eu propus aqui um tema que falava sobre a empatia, né? Que tem tudo a ver com esse tema, né? A empatia, solidariedade, ajudar o outro. E essa visão do Lentes aqui, né? Que fala se ele diz que se você pensar muito nessa ideia de solidariedade, que é o que vai importar solidariedade, o que vai importar amor, né? Se você tiver esse pensamento de que eu vou aqui cuidar do outro e esquecer de mim, eu vou apodrecer no lamaçal, aí no charco, em algo estagnado, eu não vou sair daqui do meu lugar. É uma visão aí extremista por parte do personagem, né? Aí quando eu pego esse texto, eu vou dizer o quê? Aí muita gente se espantou. Quando pegou o tema, arregalou os olhos, e eu acompanhando, né, os comentários aí nas redes sociais, tinha gente que disse assim, quando eu vi o tema, eu entrei em desespero. Mas por quê? Porque não entendeu que esse tema é um tema filosófico. Tá? É um tema que vai gerar uma reflexão. Não é, por exemplo, para você pegar o tema que importam, né? Repito aqui, que importam a solidariedade e o amor. Viver a vida na igualdade é apodrecer num charco. É apodrecer num charco. Não é para você colocar, por exemplo, que atualmente as pessoas têm vivido aí de maneira não se preocupando com os outros. Isso é marcado pelo capitalismo exagerado e pelo... Quando você faz isso no seu texto, com essa perspectiva aqui, você já vai para o caminho errado. Tá? Nós temos um questionamento. Que importam o amor e a solidariedade? A solidariedade e o amor, na verdade. Que importam essas duas coisas? Você faz uma reflexão. Essas coisas são importantes. E você vai fazer o que nesse seu texto? O que você vai tratar? Você vai trazer problemas? Dizer, por exemplo, que o que faz com que não exista essa solidariedade, não existe esse amor, são as desigualdades sociais, né? A historicidade brasileira, como por exemplo, as marcas da historicidade brasileira, como por exemplo, o racismo. Aí a pessoa pega esse texto, analisei muitos textos assim, tá? Pega o racismo e em vez de tratar do tema, falar sobre essas questões de solidariedade, de amor e dizer que você, quando pensa, por exemplo, em ter uma visão mais solidária, você vai ficar ali. O importante é você pensar em si, porque você evolui, né? Seja em qual segmento for, e acaba perdendo o fio da meada, o fio condutor da discussão, que foi o que aconteceu muito no ano passado, tá? No seletivo passado. Muita gente, em vez de responder as perguntas temáticas, que foram 2 perguntas, e é uma coisa muito interessante também no PAS, que vem um questionamento, e você, enquanto produtor, precisa responder a essa pergunta. Tá? Muita gente, é possível pensar em um Brasil com B maiúsculo sem os males que se enraizaram desde o passado? Aí você responde. Você traz discussões, você pode inclusive trazer para o seu texto, aí sim, você pode trazer para o seu texto o passado, porque o tema pede isso, tá? Então você tem que analisar bem esse tema, aí você pode colocar. O que aconteceu no passado do Brasil, que faz com que a gente não tenha essa consciência, não tenha essa certeza, não afirme que é possível pensar em um Brasil contemporâneo com B maiúsculo, aquele Brasil grandioso, né? Que tem a sua diversidade cultural, que é vista e respeitada por todos. É um questionamento. Aí você pode trabalhar, mas para esse tema de 2022, aí cuidado redobrado. Eu já falei, leitura da obra, entendimento de que isso é um texto de caráter filosófico, tá? Então, pensem nisso. Tentem se afastar ao máximo dessa pegada aí do Enem, tá? Então, dizer, por exemplo, que existem problemáticas, que há empecilhos, né? Porque a gente aprende, acaba enraizando. Eu vou colocar lá na minha tese que há 2 fatores importantes. Aí você acaba pegando para sua tese, né? Sua tese A, tese B, tese bifurcada, como queiram, né? Tem gente que chama de tese 1, tese 2, enfim, e vai construir o seu texto. O importante é você entender que isso aqui é uma discussão muito mais filosófica do que sociológica, tá? Outro ponto que eu tenho para falar aqui tem a ver com
a leitura dos textos motivadores, ou da coletânea de textos, como queiram. O importante são aqueles textos que ficam lá como referência, tá certo? Então, vamos ver esses textos motivadores, né? Porque eu acho bacana também. Eu acho muito maneiro quando já vem no início, né? O texto a seguir é indispensável a sua reflexão antes de escrever sobre o tema proposto para a sua redação. Trata-se de uma fala do diálogo que Milkau e Lentz travam quando caminhavam em direção a Santa Teresa, afastando-se do Porto do Cachoeiro, que é o ponto de partida lá deles. Ficam embevecidos pela floresta tropical que avistam, afirmando que a sensação que a natureza brasileira deixa é muito diferente do que deixa a paisagem europeia. Nesse diálogo, Milkau afirma que todo alvo humano é o aumento da solidariedade, é a ligação do homem ao homem, e que no princípio era a força, no fim será o amor. Ao que Lentz responde, tá? Então, nós temos aqui, né, o trecho, né, exato, a fala completa do Lentz, e ao lado nós temos uma imagem, né, que dialoga com isso que a gente encontra muito na obra, né? Essa imagem aqui é claramente uma representação do que é o Brasil, né, do que é essa nação brasileira, essa diversidade, essa miscigenação, tudo isso que o Lentz criticava, que ele inclusive, né, suscita aí na obra a ideia de dizimar essas pessoas que são miscigenadas para que a raça, né, alemã, como ele próprio diz no texto, pudesse se sobrepor, né? E só lá para o final do livro é que rola uma espécie de meio que arrependimento, né? Uma fala dele que pode fazer com que a gente pense que ele reviu, na verdade, os seus conceitos. Mas aqui, ainda assim, no início do livro, isso fica muito mais marcante. Então, a fala do Lentz diz assim: não, Milkau, a força é eterna e não desaparecerá. Cada dia ela subjugará o escravo. Essa civilização, que é o sonho da democracia, da fraternidade, é uma triste negação de toda a arte, de toda a liberdade e da própria vida. O homem deve ser forte e querer viver, e que aquele que um dia atinge a consciência de sua personalidade, que se entrega a uma livre expressão de seus desejos, aquele que na opulência de uma poesia mágica cria para si um mundo e o goza, aquele que faz tremer o solo e que é ele próprio uma afloração da força e da beleza. Esse é homem e senhor. O fim de toda a sua vida não é a ligação vulgar e mesquinha entre os homens. O que ele busca no mundo é realizar as expressões, as inspirações na arte, as nobres, as indomáveis energias, os sonhos e as visões do poeta para conduzir como chefe, como pastor, o rebanho, a liderança, né? Ele tanto falava. Que importam a solidariedade e o amor? Viver a vida na igualdade é apodrecer num charco. Esse texto aqui, esse trecho, na verdade, que é uma das falas marcantes do Lentz, mostra essa soberania desejada, essa soberania que ele queria conquistar, e ao final ele deixa essa reflexão, né? Para quem defende, por exemplo, esse tipo de pensamento, tem um significado, eu concordo, né? Tem gente que concorda com Lentz. Por outro lado, quem é defensor das ideias do Milkau vai olhar isso aqui com um viés aqui muito intolerante. Continuando. Considerando a leitura dos livros indicados, né? Que isso aqui nós temos, né? Ó, também tem aqui uma antologia poética, né? Cult e tudo mais. Quando a gente pensa aqui nos livros indicados, a gente pode, inclusive, pensar também, né? Isso aqui abre o horizonte para pensar também no que foi abordado na obra A Escrava de Maria Firmina dos Reis. Eita, professor, quer dizer que se eu tivesse mencionado a escrava também daria certo? Também daria certo. Você poderia ter
lançado mão da obra escrava, porque nós temos na obra escrava esse olhar solidário, esse olhar de amor, esse olhar de compaixão, que é o oposto do pensamento do Lentz, né? E que converge com o pensamento do Milkau. Tanto que na obra Canaã, o Milkau age de todas as maneiras ali para que ele consiga a absolvição, tire a Maria da cadeia por conta de um crime que ela não cometeu, né? Que foi julgada por ter matado o filho, mas na narrativa a gente sabe que não, né? Ela pariu e quem matou o filho dela foram os porcos que devoraram a criança, mas ela recebeu essa culpa, mas ele vai lá. Acho que antes disso, acho não, tenho certeza, antes disso, bem antes, né? Quando ela está vagando, que ela está abandonada, ele olha para ela com compaixão, quando ele percebe que ela está passando por maus tratos, tanto que quando ele a retira, né, de um lugar que ela se abrigou, a mulher diz, o valor é tal, eu pago. Porque ele tem esse olhar de compaixão, que é o que o Lentz não gosta, porque ele não concorda. Por isso que ele diz isso aqui, ó, que importam a solidariedade e o amor. Viver a vida na igualdade é apodrecer num charco. Ou seja, qual é a reflexão que a gente faz para esse tema? Você não pode, de acordo com a visão do Lentz, você não pode ter esse olhar de compaixão. Você não pode ter esse olhar de solidariedade. Você não pode ser empático. Você não pode ser altruísta. Né? Tanto que me veio também à mente um intertexto que poderia ter sido utilizado, que é a obra do Dostoiévski, né? A obra O Idiota, né? Que mostra um personagem que, por ajudar os outros, é chamado de idiota. Hoje em dia nós temos um significado totalmente pejorativo para a palavra idiota, mas, remetendo aí ao contexto greco-romano, a palavra idiota, né, significa, né, alguém, por exemplo, que é olhado dessa forma enviesada. Né? Se você ajuda os outros, você vai ser chamado de idiota. Então, ter ações voluntárias. Hoje em dia a gente encontra isso. Né? Você vai ajudar o outro, vai tirar o que é seu para ajudar. Você é muito idiota. Vai sacrificar um fim de semana que você poderia estar curtindo para ter trabalho voluntário. É ser idiota. Também é um intertexto que poderia ter sido aplicado. Tá? O contexto da resposta de Lentz a Milkau e os conhecimentos construídos ao longo de sua formação, foi por isso que eu fiz menção ao livro O Idiota, né, do Dostoiévski. Escreva um texto dissertativo argumentativo em prosa que apresente necessariamente, como um dos argumentos válidos para a sustentação, a relação de causa-consequência, comprovando o seu ponto de vista acerca do tema. Aí o tema é a última fala aqui do trecho do Milkau, né? Que importam a solidariedade e o amor. Viver a vida na igualdade é apodrecer num charco. Aí, observando também as redes, alguém falou sobre a questão da palavra charco. Eu não tinha visto ainda a proposta, e antes de ver, né, eu tive essa sacada, eu fui lá e comentei, olha, é muito provável, né, que a proposta tenha colocado, porque é a palavra que pode ser considerada como uma palavra de difícil entendimento. Eu aí, antes de ver, tá, eu disse, olha, eu acho que a proposta deve ter colocado o significado da palavra charco, né? E que a gente encontra justamente, né, aqui no rodapé, tem isso. Charco, água parada, rasa, suja, lodacenta, que se espalha no chão, poça de líquido orgânico e com detritos. Então, para o Lentz, negócio de solidariedade e amor, você, por exemplo, tirar o seu, né? A gente está pensando aqui em questões mesmo, até financeiras, por que não? Se você tira do seu para ajudar os outros, você que vai ficar na miséria. Você é que vai ficar nesse charco, afundado o tempo todo lá. Para ele não tem dessa. Então, qual é a ideia? Defender. Eu gostei muito desse lance aqui da relação de causa e consequência, que foi justamente o que a gente trabalhou nos temas aqui. As visões antagônicas entre Lentz e Milkau, e com o questionamento, existe uma concepção certa? Tema
sensacional aqui que foi proposto pela Ana, que trabalha aqui conosco, né? Dei um auxílio para ela na elaboração desse tema, mas um tema sensacional. Também tivemos o tema, né, o poder transformador da empatia nas relações humanas. É um tema que eu elaborei aqui para a galera do presencial e também para quem é das plataformas, ou da plataforma, na verdade. Então, foram 2 temas que quando eu vi esse tema eu disse, olha, bingo, porque eles têm tudo a ver. Como assim? Tem tudo a ver. E eu falo, professor Edu, como que eu iria destrinchar isso aqui no meu texto? Como que eu iria abordar essa temática? Primeira coisa que eu pensaria na hora de fazer meu brainstorm, que vocês já sabem o que é, né? Aquela chuva de ideias. Primeira coisa que eu pensaria, vou refutar o pensamento do Lentz. Porque, embora eu ache muito utópica em alguns momentos a visão do Milkau, eu acredito, né, que é a mais adequada. Há quem tenha produzido o texto, por exemplo, dizendo que os dois estão viajando completamente na maionese. Entre aspas, tá? Porque, não, um é muito... É o extremismo ali, né? Dos dois lados. Alguém que está pensando em exterminar os outros, aí o outro está com um pensamento muito... Né? E eu acho muito interessante isso no Graça Aranha, quando ele coloca esses personagens com essas visões que a gente pensa, olha, o Graça Aranha, ele ainda traz um personagem que é lá daquele romantismo, né? Lá daquela primeira geração, a geração nacionalista e tudo mais. E por outro lado, ele coloca um personagem, né? E essa transição, eu gosto muito do pré-modernismo, não é à toa que uma das minhas obras favoritas é Os Sertões, de Euclides da Cunha, né? Que é desse mesmo período. Então, quando eu vejo esses 2 personagens, um personagem que é do romantismo, que tem características românticas, e outro que tem características naturalistas, né? Porque o realismo / naturalismo, eles mostram isso, né? A questão do determinismo, do Taine, né? Aquela ideia de que o que é mais forte, né, vai sobreviver, o que é mais fraco tem que ser eliminado. Contrapartida tem outro que vai ter uma exaltação da natureza, essa terra aqui é bela e é aqui que eu quero viver, eu não quero ter luxo. Tem até um trecho que ele diz que ali é suficiente para ele fazer a casinha dele, aí o outro não, a gente tem que trabalhar com comércio, tem que vender, e aquela coisa toda, né? Aquela loucura que o Graça Aranha traz para dentro da obra, que eu acho muito massa, acho muito interessante, eu gosto muito disso. E a relação de causa e consequência. A ideia de refutar seria um dos pensamentos para eu poder produzir esse texto, tá? Mostrando que essa visão do Lentz é equivocada. Então eu traria para o meu texto informações que mostram justamente esse meu posicionamento. Então, eu iria construir meu texto desde a introdução que eu falo para a galera, desde a introdução, comece a deixar claro ali qual o seu posicionamento. Isso facilita o seu trabalho e o trabalho do avaliador. Como assim, professor? Porque quando você já deixa, por exemplo, desde a introdução, que essa ideia de que viver na igualdade e apodrecer no charco não é válida, o que você for construir no seu texto vai ser voltado para isso. E na relação de causa e consequência, aí eu volto para os temas que nós trabalhamos aqui, né? O poder transformador da empatia nas relações humanas. Quando você trabalha com isso, você pensa, lembrei, o professor Edu falou sobre a relação de causa e consequência. Se eu tenho o poder transformador da empatia nas relações humanas, eu estou dizendo que se a gente tem empatia, acontece isso. Eu tenho causa, eu tenho consequência. E eu trabalho nesse texto aqui. Então, um dos meus parágrafos seria para mostrar essa relação de causa e consequência, que quando a gente tem um olhar empático, quando a gente pensa no bem do próximo, coisas boas acontecem. Você pode falar, professor, mas às vezes a gente quer ajudar os outros, né? E acaba quebrando a cara, mas aí o problema não é seu. O problema é de quem age dessa maneira, mas você fez a sua parte. Você foi solidário, você agiu com amor, você agiu com fraternidade. Então, esse seria aqui o meu viés de abordagem. Essa seria a forma de abordagem desse tema, que eu acho a mais adequada, tá? Alguém poderia, por exemplo, trazer para o seu texto uma discussão mostrando a falta disso, né? Mostrando
a ausência dessa solidariedade, o impacto que isso causa na sociedade, poderia também ter sido uma possibilidade, mas para mim o grande lance aqui desse tema é refutar essa ideia do Lentz. Tá? Ah, pessoal, mas eu quero defender essa ideia do Lentz. Aí você levantaria. Não tem problema fazer isso? Não, você vai defender o seu ponto de vista. Se você disser, por exemplo, que a gente não tem que agir de maneira empática porque no fim das contas a gente vai sair prejudicado, você vai levantar informações, intertextos, e aí que é importante, não é porque o centro aqui, o foco é tratar, né, é pegar a obra Canaã e essa abordagem em Canaã, eu não vou, por exemplo, ter utilizado, já até me disse, né, poderia ter sido aplicada a obra Escrava de Maria Firmina dos Reis para essa abordagem, sim, sem nenhum problema, e trazer os intertextos. Eu falei sobre a obra O Idiota do Dostoiévski. Você poderia trazer, por exemplo, coisas do contexto. É uma preocupação muito grande. Tem muita gente que se preocupa, eu não vou utilizar referências muito recentes, muito atuais, porque a banca é muito tradicional. Eu vivo me perguntando o que é banca tradicional, porque até agora eu não cheguei a uma conclusão do que é banca tradicional. Será que é alguém que não conhece o que é tratado? Não tenho esse pensamento. Eu vi um filme, né, já há algum tempo, estou assistindo de novo, chamado O Menino que Descobriu o Vento. Ele age de maneira empática. Ele pensa no bem da comunidade dele. Ele não tem um pensamento egoísta como o que o Lentz tem. É baseado em fatos. Por que não utilizar essa referência? Não, porque é do contexto contemporâneo. Isso é tolice. Desculpem a sinceridade, mas isso é tolice. Quem ensina dessa forma precisa rever, porque não tem nada desse negócio tradicional. E quando eu falo em tradicional, eu penso, por exemplo, que a banca é tipo a galera lá da Academia Brasileira de Letras, né? Todo mundo com aquele roupão assim, já idosos, né? Uma coisa muito rígida, né? Séria, não vou utilizar. Não é assim. Porque aqui diz na proposta, aqui fala assim, ó. E os conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Eu vou excluir. Não tem sentido. Percebam isso, não tem sentido eu excluir essas referências. Só que aí eu vou fazer aqui um comparativo que eu gosto e eu acho que é muito válido. O mesmo cuidado que eu tenho no Enem, eu tenho agora aqui no PAS. Eu também não vou colocar uma referência que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu tenho que trazer para o meu texto informações que tenham sido aí divulgadas, né? Que as pessoas tenham um filme que as pessoas tenham assistido. Eu vou, por exemplo, se eu tiver um tema no ano que vem, que trata sei lá, estou inventando aqui já, porque ainda não, já peguei as obras, mas ainda não comecei a leitura das 3 obras para o PAS 2023, então vou descobrir, vou destrinchá-las bem, vou ler mesmo integralmente o texto, para eu descobrir quais são as temáticas e extrair temáticas a partir desses livros, mas já é um texto que fala sobre loucura, ser tratado como um louco, sei lá, tô inventando. Eu não vou ter o direito, por exemplo, de utilizar o filme Coringa, né, que mostra essa visão deturpada que as pessoas têm em relação às pessoas que sofrem de transtornos mentais. Não, porque é uma coisa recente, é contemporânea, a banca não vai querer. Não enveredem por esse caminho, porque esse é um caminho errado. A banca quer qualidade no texto. Você quer utilizar um filósofo? Você quer utilizar isso na sua abordagem? Utilize o filósofo. Você quer utilizar um filme que tem a ver? Sim, utilize. Eu até digo pro pessoal que às vezes um dito popular pode ter mais impacto do que a frase de um filósofo. Por quê? Vai depender da forma como você utiliza isso no seu texto. Tanto que aqui nas aulas eu sempre digo pra galera, olha, eu não vou trazer para vocês aqui lista de repertórios, citações que podem ser utilizadas em qualquer tema. Isso é besteira. Já digo isso de cara, né? Para quem participa das minhas aulas sabe. Isso é besteira. Por quê? Nem sempre determinadas citações vão se encaixar. Tem algumas que podem ser utilizadas, mas outras não. E aquele negócio de ficar só encaixando informação aqui,
Tem gente que pega um texto, aí vai, por exemplo, para a internet, né? Pegaria esse tema aqui, como esse, vai para a internet e pega, começa, encara, eu vou pegar aqui um modelo de redação. Também é outro tiro no pé. É outro tiro no pé, tá? Até porque a banca também tem ficado muito atenta. Ela é tradicional, mas ela tem ficado ligada, e o edital desse ano trouxe pra gente que eles gostariam de ver um texto com autonomia na escrita. Então, aqueles modelos de redação, né, pronto, aqueles sites aí que tem gente que joga e tudo mais. Eu vi uma vez que tem lá, ó, treino para a redação. Aí o pessoal pega esse texto e faz desse texto seu texto e só vai começar a encaixar as informações. Aí, quando chega para fazer uma prova do PAS, não se sai bem. Tem sido aceito pro Enem? Tem sido aceito, e eu torço para que isso mude. Mas quando a gente pensa aqui no PAS, na prova de redação do PAS, tem que ficar mais atento. Olhar esse tema, para que depois da prova a gente não vá para as redes sociais querer criticar a banca, dizer que a banca não está fazendo, essa banca, né? O que se passou na cabeça de quem elaborou um tema desse? O que se passou na sua cabeça enquanto produtor de texto? Você pensou adequadamente sobre as orientações? Você pegou as orientações necessárias? É aí que tá. A gente tem prova em outubro de novo. E eu espero que vocês estejam prontos e prontas para que façam textos tão bons quanto os que fizeram agora. Então é isso e até a próxima.